Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas 35 minutos, hoje é terça-feira, 14 de janeiro, veja agora os destaques de hoje. Atenção, preste atenção nessas imagens em primeira mão. Câmeras de segurança mostram o atropelamento que matou jovem de 19 anos ontem à noite em Porto Alegre. Mãe e filha passavam por cima de uma faixa de segurança, ali as duas, uma de preto, outra de branco. Quando estavam chegando quase do outro lado, veio um carro em alta velocidade. Alta velocidade, segundo a polícia, o motorista dirigia acima da velocidade permitida no local, que é de 60 km por hora. E de acordo com a polícia, portanto, carro em alta velocidade e o motorista não parou para prestar socorro. Ele fugiu, ele foi embora. A mãe desta moça de 19 anos foi para o hospital de pronto-socorro, teve fraturas nas pernas, teve que ser operada e a menina morreu na hora. Gravíssimo acidente que aconteceu ontem à noite em primeira mão. O SBT mostrando para você esta imagem deste atropelamento ontem em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Também é destaque de hoje. A polícia procura um homem de 26 anos que matou a tiros um jovem de 19 em Esteio há um mês. Segundo a polícia, foi um crime passional. Em Pelotas, instrutor de academia é morto com 4 tiros. O atirador invadiu o local e executou a vítima. E ainda não se sabe quem é o assassino. Flagrante de maus tratos aos animais. Olha a imagem. Um homem agrediu um cavalo. Isso foi no Vale do Rio Pardo. O homem, segundo a polícia, estava bêbado. E aí o cavalo caiu ali naquela vala. Em seguida começou a maltratar. Daqui a pouco trazemos os detalhes também. No litoral, um turista caiu do paredão de pedras do Morro do Meio, em Torres, e morreu. Foi nesta manhã, como dissemos, em Torres, no litoral norte. O SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está no ar. Vamos mostrar em primeira mão para vocês imagens das câmeras de segurança que mostram uma tragédia que aconteceu na noite de ontem aqui em Porto Alegre. Mãe e filha foram atropeladas na Avenida Aparício Borges, no bairro Glória, aqui na capital. Elas voltavam de uma escola para fazer a matrícula dessa menina que tinha ganhado uma bolsa de estudos. Ali, um momento, para a imagem. Deixa eu mostrar aqui na tela. Né? Vamos voltar só um pouquinho. Richard, por favor, volta só um pouquinho para a gente mostrar da onde elas passavam. Volta mais um pouquinho, volta mais um pouco. Elas passaram por cima desta faixa aqui de segurança. Aqui as duas. Uma está de preto, a menina de 19 anos está de preto, a mãe de branco. Para aí a imagem, quando puder. Isto. Elas estão atravessando e elas queriam chegar até esse ponto aqui, que era para poder pegar o ônibus. Aqui tem grades. Então elas não podiam atravessar em linha reta. E aqui também tem uma faixa de segurança. Elas estavam nessa direção para pegar justamente a abertura para poder então ir para a faixa do meio. Os carros passando e vem um carro em alta velocidade e atinge em cheio as duas. Uma brutalidade. Vejam só a brutalidade. Olhem só onde que foi parar o corpo dessa menina de 19 anos. Vejam só a distância. Tá aqui as duas. Aqui agora o carro vai atingir as duas, mãe e filha. Aqui essa senhora ficou caída no chão e a filha foi, olha, cerca de 15, 20 metros de distância. A polícia diz, o veículo estava em alta velocidade. O motorista não parou para prestar socorro. A moça foi atirada. Vejam que ela chega a voar uns 5 metros de altura no mínimo e foi arremessada a pelo menos 20 metros de distância do local. A moça morreu na hora. A mãe dela foi operada, fraturas nas pernas e em diversas partes do corpo. Isso foi por volta de 10 horas da noite, Avenida Aparício Borges. O carro em alta velocidade, a própria polícia confirmou, em alta velocidade. Por isso a gente sempre fala na direção defensiva. Muita gente vai dizer, estavam na faixa de segurança? Não, não estavam. Uma estava com roupa escura, isso dificulta a visualização? Sim, mas se o motorista está em direção defensiva, está dirigindo dentro do limite, dentro da velocidade, que ali é de 60 km por hora, tem como evitar uma tragédia como essa. A colega Luciane Coleman está no local e vai conversar com a gente agora ao vivo. Lu? Oi, bom dia, André, bom dia para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, nós estamos aqui bem no ponto onde aconteceu o acidente, aqui na rua Dom Bosco, em esquina com a Avenida Aparício Borges, que é a terceira perimetral, uma avenida extremamente movimentada, né, André? Esta rua aqui,
a Dom Bosco é onde que dá acesso para o colégio, onde a Brenda e a mãe tinham ido fazer essa matrícula, né? É um colégio particular, aqui o Colégio Marista Assunção. Ela tinha conseguido uma bolsa para cursar o primeiro ano do ensino médio, isso junto ao projeto Pescar, que é um projeto muito bacana aqui em Porto Alegre. E olha só, André, elas estavam atravessando daqui para lá. Só que aí elas foram na diagonal. Sim, para porque poder, elas estavam querendo acessar ali o corredor de ônibus. Exatamente. Era por volta ali das 10 da noite. É um horário que aqui, segundo os moradores, comerciantes, é uma região bem perigosa. Então, tanto motoristas quanto pedestres sempre acabam atravessando mesmo com o sinal vermelho para evitar assaltos, né? Para evitar, enfim, a violência. Então, na verdade, quando elas estavam mais ou menos aqui na terceira faixa aqui, ó, dessa faixa de pedestres, elas começaram então a fazer esse cruzamento na diagonal quando foram então atingidas pelo carro. Diga, André. Como nós recebemos agora há pouquinho as imagens, deixa eu pedir para o teu cinegrafista para ele girar a câmera para a direita para a gente identificar. Tem um poste bem onde elas foram atropeladas. Então, assim que possível, quem é que está aí contigo, cinegrafista? Pede para ele, o Dagoberto, pede para ele ir com a câmera para a direita, não para o teu lado, que a gente vai tentar mostrar exatamente. Sim, eu vou falar aqui com o cinegrafista. Vou pedir então para o cinegrafista, a gente tem um poste bem atrás dele que vai dificultar um pouquinho. Tá. Mas eu vou pedir para ele tentar virar um pouco para vocês verem aqui, a distância. Aqui, isso. Não, foi volta. A distância. Não, mas eu quero te mostrar aqui, André, a distância. Não sei se vocês estão me vendo. Ela foi arremessada lá, ó. Lá tem um segundo aonde poste. Foi arremessado, ok. O corpo da Brenda, ela foi arremessada até lá. Entendi. Ou seja, foi em torno aí de 40 metros. Tá, né? agora só vamos voltar. Desculpa, eu não entendi, André, o que tu queria que ele mostrasse? Tá, não, a gente vai mostrar o ponto aonde foi o atropelamento. Pode voltar, Rocha. É o ponto do atropelamento. Sim. Pede para abrir um pouquinho a imagem. Aí, ó, para aí a imagem, para aí, ó. Para aí, volta ali. Ok. Volta. Aqui a imagem, né? Não, mais para direita, aqui mais para direita. É o ponto de atropelamento. O ponto de atropelamento, André, é só contar aqui, ó, esse poste, que está um pouquinho antes ali daquela faixa de pedestres, tá? Elas estavam mais ou menos ali na segunda faixa, ó, em direção ali ao corredor de ônibus. Elas estavam bem ali quando elas foram atingidas por este carro. Testemunhas dizem que foi um Onix prata ou branco, era um Onix claro. A gente vê nas imagens que provavelmente, né, é um Onix, ele estava em alta velocidade. Pela distância com que o corpo acabou caindo, enfim, ele foi jogado, né, ele acabou indo sobre o capô do carro e acabou caindo ali em torno de 40 metros. A perícia acredita que ele estivesse acima de 80 km por hora. A mãe, a gente vê que ela cai sentada, né, ela teve fratura nas duas pernas. Para quem tá assistindo a partir de agora o jornal, a vítima se chama Brenda Carrales, ela tem 19 anos, Brenda Vargas Carrales, 19 anos, a mãe, a Cátia Silene Moreira, de 42 anos. A Brenda não resistiu, ela chegou a ser socorrida pelo SAMU aqui no local, mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu no local. Hoje pela manhã a gente encontrou 2 tios da Brenda que estavam aqui, né, no local, tentando pegar mais detalhes e informações sobre o que tinha acontecido. Eles passaram que ela era uma menina muito reservada, mas ela estava muito empolgada com essa bolsa, porque ela iria cursar o ensino médio numa escola particular. Ela teria acesso, então, a uma educação de qualidade. Elas moram no Nonoai, ou seja, é muito próximo daqui, né, em direção aqui à Zona Sul, a gente indo pela Aparício Borges, e elas iriam, então, pegar o ônibus para ir para casa, né, André? É uma história extremamente triste, o corpo dela ainda está no DML. A polícia agora, em posse dessas imagens, está tentando ter mais informações para identificar esse motorista, porque querendo ou não, né, André? Independente delas estarem atravessando aqui na diagonal, ele estava acima de 80 km por hora. A direção e pior, defensiva, ele não parou para prestar socorro. Exato. E mais, André, assim que sair esses carros, eu vou mostrar para vocês, não tem marca de freio. Ou seja, ele não freou. Ele foi. A gente pode olhar aqui, ó, não tem marca de freio, não tem marca de frenagem. Ou seja, ele estava muito rápido, atropelou, fugiu e em algum lugar na cidade está esse carro, né?
provavelmente bem destruído na frente, no para-brisa. Então a polícia busca a identificação desse carro e do motorista. Quem tiver qualquer informação pode ligar, então, pro Disque Denúncias, né, André? Pelo que a gente consegue agora, Lu, analisar junto com a imagem que nós recebemos há pouco, e a gente está mostrando, nós estamos mostrando junto com essa imagem ao vivo, a imagem de ontem do atropelamento. Então a gente consegue concluir, Lu, que elas estavam... o momento que ela atravessa, bem aí no ponto que tu estás, elas vão atravessando, elas foram atropeladas nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto que eu estou mostrando na tela, que elas estavam se dirigindo justamente para aquela abertura ali da faixa de segurança para ir para o ponto de ônibus, quando elas foram brutalmente atingidas. Tá aí, olha só, a violência da batida. Lu, daqui a pouco a gente volta com outras informações e eu quero aproveitar e pedir para os nossos telespectadores participarem com a gente, falando justamente sobre o trânsito aqui em Porto Alegre, nessa região, na sua cidade, no seu bairro, os problemas que enfrentam. Então entrem na nossa página SBTRS Oficial, lá no Facebook, e deixa ali a sua opinião, o seu nome, a sua cidade, o nome da rua, justamente com isso, até com informações que possam ajudar a gente a mostrar onde há deficiência, porque esse ponto aqui, por exemplo, ele é um ponto bastante perigoso, porque ele é uma subida, então quem está subindo não enxerga ainda lá a ponta, possivelmente quem está subindo não consegue enxergar o pedestre atravessando, o que não estou querendo justificar absolutamente nada, porque o motorista nessa situação, entre o carro e a pessoa, é óbvio que é o motorista que tem que ter cuidado. É óbvio que o motorista que tem que ter atenção. Então, esse ponto é um ponto cego. E pontos como esse também a gente deve chamar a atenção e daqui a pouco colocar alguma identificação, alguma placa, não sei. Eu só sei que foi uma brutalidade, um motorista em alta velocidade, isso é a polícia que falou, não tem marcas de freio, a gente pode observar, não tem marcas de freio, atropelou e mais do que isso, não parou para prestar socorro. Facilmente a polícia vai chegar a esse motorista ou essa motorista, homem ou mulher, enfim, vai chegar até esse motorista para que dê as suas explicações e certamente a sua punição. Daqui a pouco voltamos a falar sobre esse assunto. Agora eu quero conversar com você. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país. Faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é isso, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Muito bem, Giovanni. Então é isso aí. Está esperando o quê? Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Muito bem, vamos até a redação. Deixa eu chamar o colega Glauco Paza. Flagrante de maus tratos a animais. Desta vez contra um cavalo. Conta pra gente essa história aí, Glauco Paza. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, imagem triste, deprimente. Uma agressão a um cavalo. Aconteceu em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Nas imagens, o homem sobe na carroça e tenta arrancar, mas o animal parece não ter forças para andar. Você vê aí que tem um cavalo de pé, né? Mas tem um outro, seria o cavalo da carroça, então. Na tentativa de puxar a carroça, o cavalo cai uma vala na rua e o condutor, revoltado com a situação, começa a jogar pedras no animal. Que barbaridade. Que coisa absurda, né? Isso aconteceu ontem de tarde em frente a uma fábrica de calçados. Os funcionários gritam para que o homem pare a gente está ouvindo, né? Diversos gritos. Isso mesmo, é o que a gente está ouvindo no fundo aí. São funcionários dessa fábrica que estão gritando para que esse agressor pare com essa atitude aí, mas não adianta, viu? Porque ele segue aí jogando pedras, agredindo o cavalo. Os empregadores, então, levaram alguns minutos para acudir o bicho,
pois, segundo eles, o homem estava armado com uma faca, ou seja, representava, sim, um certo perigo. Ainda assim, eles prestaram socorro, removeram depois a carroça que estava caída em cima do animal, retiraram ele da vala e acionaram a Brigada Militar. O animal foi devolvido ao proprietário. Isso mesmo, você não está ouvindo mal. Pois é. Agora, eu não entendo por quê, Glauco. Aí, o momento que o pessoal foi ajudar a retirar o cavalo, que estava aí caído, né? Imagina, por que será que caiu esse cavalo? Provavelmente porque já estava cansado. Olha a temperatura que era, por volta do meio-dia. Olha o sol aí na região. E a gente sabe que aquela região ali é bastante quente também. Temperatura alta. Cavalo cansado, sabe lá se estava com água, o bicho. Sabe se lá se estava com água, se estava hidratado. Caiu ali na vala e mesmo assim o cuidador faz o que fez. Agora, a pergunta que a gente faz é a seguinte. Nós temos uma lei federal de proteção e defesa de animais. E temos leis municipais também de defesa aos animais. Eu até tentei um contato agora com a Regina Becker, deputada, justamente para pegar mais detalhes dessa questão. Afinal de contas, o que vale? A lei federal ou as leis municipais? Enfim, a lei municipal e a punição para isso. Inclusive com prisão, né, de 3 meses a 1 ano de detenção e se tem um projeto até para aumentar de 1 a 4 anos. Aí a pergunta que a gente faz é essa. Por que essas leis não são cumpridas? Eu te pergunto, Glauco, já soubeste de alguém que foi preso por maus tratos a animais, que inclui, não é apenas agredir como esse com pedra, mas deixar um cachorrinho no sol também é maltrato animal, né? Então essa legislação no papel me parece que ela é muito interessante, mas na prática aí fica em aberto. Eu volto a dizer, André, aquilo que eu já falei em outra oportunidade aqui, a maior punição que eu vejo é a exposição. Neste caso aqui, o dono assinou um termo circunstanciado. Alguém vai fiscalizar se ele vai continuar maltratando o cavalo? É a pergunta que fica, mas a gente vai continuar nesse assunto ainda. Obrigado, Glauco Paza. Eu quero chamar a sua atenção para um acidente gravíssimo que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre. Uma jovem de 19 anos. Ela foi atropelada aqui na Zona Sul de Porto Alegre depois de sair de um colégio. E ela saiu do colégio junto com a mãe. A mãe que também foi atingida. Elas estavam muito felizes, tinham ido fazer a matrícula dessa moça que tinha ganho uma bolsa de estudos. E elas estavam atravessando para poder pegar o ônibus quando foram atingidas por um carro em alta velocidade. O motorista que fugiu sem prestar socorro. Os detalhes na tela. Mãe e filha cruzavam a Avenida Aparício Borges por volta das 10 da noite em direção ao corredor de ônibus, quando foram atingidas por um carro em alta velocidade. Brenda Gabriele Vargas, de 19 anos, morreu na hora. A mãe, Kátia Silene Vargas Moreira, de 42, fraturou as pernas. O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo a polícia, a perícia constatou que o carro estava a mais de 80 km por hora, bem acima da velocidade permitida aqui na via, que é de 60 km por hora. Tanto que o atropelamento aconteceu naquele semáforo e o corpo de Brenda foi localizado aqui, no meio da quadra, a mais de 40 metros do acidente. Brenda recém tinha feito matrícula neste colégio particular. Ela ganhou uma bolsa no primeiro ano do ensino médio. Familiares voltaram pela manhã ao local do atropelamento. É chocante, né? O rapaz veio em alta velocidade, né? Mais de 100 por hora, né? Não prestou socorro, né? Este comerciante, que trabalha na esquina há mais de 30 anos, diz que o trânsito é muito perigoso na região. Principalmente na travessia de pedestre, porque os veículos vêm pela perimetral da de Teresópolis e quando eles passando pelaquela subida, eles estão em uma velocidade bem acima do normal. A polícia investiga o caso e tenta identificar o motorista. A questão da velocidade do carro, a perícia provavelmente deu uma velocidade aproximada pela distância que foi arremessado o corpo da vítima, além dessa questão da fuga, vamos identificar o condutor, ver se ele estava com a carteira de habilitação em dia, ou se não estava suspenso ou cassado em razão dele ter fugido. Justiça, né? Porque um cara como desse não tem como andar aí, botar mais vidas em risco aí, né? Assim como foi com a minha sobrinha, pode ser de outra família também, né? Meu Deus, que tristeza. A colega Luciane Coleman está justamente nesse ponto. Lu, a gente tem chamado a atenção para diversos aspectos. Agora, como é importante a gente olhar para esta questão do motorista, porque o motorista, a partir do momento que ele recebe a sua carteira de habilitação, ele tem que se preparar para tudo, inclusive para uma situação como essa.
Tá? Então a gente vê que esse motorista estava em alta velocidade, esse motorista não parou para prestar socorro e mais, quando a gente se aproxima de um ponto de ônibus, quando a gente se aproxima de cruzamento, o motorista sabe que nesses pontos tem passarela, tem passagem, tem faixa de segurança, então tem que reduzir a velocidade. Né? Isso é o básico do motorista para o motorista que está nas ruas dirigindo. Então, assim, é isso que a polícia agora está centralizando a sua atenção para identificar, afinal de contas, quem é esse motorista, onde ele está e por que não prestou socorro. Exatamente, André. Pois é, eu estou aqui na Rua Dom Bosco, esquina com a Aparício Borges, bem aonde aconteceu esse atropelamento, essa tragédia, né? E como você bem disse, olha só, ela estava atravessando esta faixa aqui de segurança e elas acabaram indo aqui no final na diagonal, indo em direção ali ao corredor de ônibus. E André, enquanto a gente estava aqui, a gente presenciou vários pedestres que exatamente ao ver o seu ônibus chegando, tá na calçada de cá, acaba passando, atravessando, correndo, porque quer pegar o ônibus logo, né? Não quer perder o horário. Enfim, e acabam passando, atravessando. Há pouco a gente quase presenciou aqui um atropelamento exatamente no mesmo lugar. Muita gente dizendo, Lu. mas a Brenda e a mãe dela não estavam... Ó, diga. Atenção, porque está chegando uma nova imagem agora. Ó, Lu, está chegando uma imagem pra gente agora de um outro ângulo. Olha só, uma câmera mais do alto, mostrando... é o outro ângulo, exatamente. Ângulo, mais do alto agora. Elas atravessando e o momento que o carro vai pegar elas agora. Olha que, meu Deus do céu, a velocidade que estava esse veículo, esse carro. Elas atravessando na diagonal. Estavam no meio da pista, até já um pouquinho mais para o outro lado. Faltava um pouquinho mais de 1 metro para conseguirem chegar ao outro lado. Elas estavam quase em cima ali. Elas estavam quase em cima daquela faixa de segurança ali, André. Elas atravessaram direitinho esta faixa. Quando já estavam mais da metade, quase já na outra calçada, elas foram na diagonal. Mas vamos combinar, elas deviam estar ali a 1 metro, mais ou menos, de atingir quase aquela faixa de segurança, já chegando lá no corredor de ônibus. É uma prática muito comum, né, segundo os moradores daqui. A sensação que a gente tem, Lu, inclusive, que elas estavam aparentemente muito tranquilas, porque os carros estão em baixa velocidade. Passou um carro ali escuro em baixa velocidade, então pegou elas de surpresa também. Porque se tu vê um carro vindo em alta velocidade, elas já teriam até parado. Mas não, o carro surge, por quê? Porque ali... só para o pessoal compreender, Lu, vamos mostrar essa subida, porque é uma subida aí. É uma subida, ó, exatamente. A gente vai mostrar. Olha aí, ó. Tem uma elevada, Eu vou pedir pro Rocha mostrar. Olha só, a gente tem uma elevada. Ou seja, o motorista que vem, ele não enxerga quem está atravessando. E o que acontece aqui, segundo os moradores e os comerciantes, André? Os motoristas, eles vêm em alta velocidade, embalam para poder subir essa elevada. E quando chegam aqui, se deparam com os pedestres atravessando, muitas vezes como elas, tranquilamente, porque não estão vendo nenhum carro. Então, talvez, o que muitos moradores aqui questionam, comerciantes, é se antes dessa elevada não deveria haver algum controlador de velocidade, algum pardal, algum redutor de velocidade na pista, porque é uma área de muito trânsito. Essa rua aqui, ela dá acesso a uma escola que fica bem no fundo. A gente não vai conseguir agora mostrar porque tem uma árvore aqui na frente. Onde elas vieram. Mas aqui, durante o ano letivo, há um trânsito de jovens, de crianças, de manhã, de tarde e de noite. Tem ônibus que passa aqui, ou seja, é uma região que tem um trânsito de pedestres muito grande. Então precisa ter uma atenção maior das autoridades, porque querendo ou não, elas estavam muito próximas ali à faixa de pedestre e ele estava acima da velocidade. Né? Verdade. A gente fala de sinalização como uma prevenção, só que eu vou repetir aquilo que eu disse. O motorista que recebe uma carteira de habilitação, ele precisa dirigir com atenção, atento. Sabemos que nós não temos as sinalizações ideais e necessárias, apesar que esse ponto a gente observa algumas placas avisando, né, para o motorista obedecer a sinalização. Mas enfim, então nessas condições, o motorista que está dentro de uma cidade, numa rodovia que tem que andar no máximo a 60 km por hora, é de noite, é escuro, tem uma sinaleira aí pertinho, onde a gente vê agora uma moça atravessando sobre a faixa de segurança. Logo ali tem uma sinaleira. Então, são diversos pontos que o motorista não podia fazer o que ele fez. Alta velocidade, atropelou as duas, passou por cima de uma delas, né?
jogou a menina aí a 20 metros de distância. É um local bem iluminado, viu, André? Ah, pois é, o local Exatamente. iluminado. Olha, é um local que à noite é bem iluminado. Então, assim, são todos Porque elementos havia informação que de que não seria bem iluminado. Mas também não justifica, porque o motorista, sabendo que não há não justifica. iluminação, que não há sinalização suficiente, ele tem que manter a postura de um motorista e defender a vida. Entre um carro, a máquina e o ser humano, obviamente, né, quem é o mais forte nisso? A máquina. Então tem que ter prevenção, tem que ter cuidado. Né? Olha só, essa moça estava de roupa escura também. Isso dificulta. Só que o motorista que se arrisca a andar de noite, ele tem que saber que ele pode enfrentar situações como essa. Então é base. Olha, a gente vem falando há quantos anos, Lu? Né? Agora, no final do ano. Quer dizer, isso é uma que a gente chama, é uma pauta que a gente está sempre falando a questão do comportamento do motorista. E, infelizmente, a gente vê tragédias como essa, absurdos como esse, absurdo, se repetindo dia após dia. Agora tem que saber... André, Agora tem que saber, atenção, e como você bem disse, né, André, quando o motorista... Meio-dia em ponto agora, 30 como graus a você bem temperatura. disse, André... Desculpa, Lu, a gente está com um pouquinho de atraso, mas eu quero só chamar o nosso telespectador que está chegando agora, meio-dia em ponto. Nós estamos falando de uma tragédia que aconteceu ontem à noite em Porto Alegre, um atropelamento na Aparicio Borges, por volta de 10 da noite, mãe e filha saíam de um colégio onde a menina tinha feito a sua inscrição, a sua matrícula, tinha ganho uma bolsa numa escola privada. Elas estão se dirigindo para o ponto de ônibus quando, em seguida, atropeladas por um veículo em alta velocidade. A Lu Coman está lá no local e a gente está justamente tratando sobre isso, da irresponsabilidade, no mínimo, desse motorista que atropelou e não prestou socorro, Lu. Pois é, André, e fugiu, né? O que é mais grave de tudo, porque a gente sabe que os motoristas erram, é uma questão de imprudência, mas no mínimo, André, no mínimo, ele deveria ter parado para prestar socorro, e ele não fez, sequer freou. Como a gente antes mostrou aqui, não há marca de freio aqui. Normalmente em acidentes a gente tem aquelas marcas que os pneus acabam deixando sobre o asfalto, né? Quando você faz uma freagem mais brusca, sempre fica a marca de freios e a gente não vê. Pelas imagens das câmeras de segurança, a gente vê que inclusive ele está em alta velocidade e realmente não freia. Ou seja, ele estava em alta velocidade, ele fugiu do local. E é capaz de não ter percebido. Pode não ter percebido no primeiro momento, No primeiro momento. Não estou dizendo que ele foi embora. Com certeza. Não estou dizendo que ele foi embora e que não viu o que aconteceu. Não, ele viu. Ele só talvez não tenha visto elas na frente. Porque ele nem freou, nem teve a reação, nem tempo de frear. Né, Lu? Ele não freou, não tem, a gente já está mostrando aí, não tem marca de freio. Mas ao mesmo tempo, né, André, a gente vê pelas imagens, se a gente colocar as imagens um pouquinho mais lentas, que a Brenda, que foi a menina de 19 anos que veio a falecer, ela é jogada contra ali o para-brisa, ou seja, ela é carregada sobre o capô do carro durante cerca de 40 metros. Nesse tempo, ele tinha, né, condições, o discernimento de pensar, não, eu atropelei, eu vou parar, eu vou prestar socorro, eu vou chamar a ambulância, eu vou chamar a polícia, mas não. Ele fugiu. Em algum lugar está esse carro que a polícia acredita que seja um Onix branco ou prata e provavelmente com o para-brisa quebrado e com toda a frente também destruída, André. Olha só o que diz uma telespectadora, a gente está com o nosso espaço de interatividade nas redes sociais, no Facebook, vai lá e deixa o seu comentário. A Tati Luz, olhem só o que ela escreveu, sou moradora exatamente aí nesse ponto. Faz um mês que presenciei um atropelamento de uma menina de 14 anos. Graças a Deus ela ficou bem. Ela também atravessou a avenida na diagonal, assim como este dessa noite. Ali é muito perigoso. Não temos visão dos carros subindo, é muito perigoso mesmo. Ali na esquina tem uma empresa de segurança que tem câmeras de monitoramento, onde provavelmente pode descobrir a placa deste veículo e certamente a polícia deve estar atrás disso. Tati Luz, via as redes sociais aí, moradora desta região. Ou seja, já teve um atropelamento. Como ela mesma relatou há pouquinho tempo atrás, um atropelamento no mesmo local. As pessoas vão em diagonal, certo ou não, é uma situação que se repete seguidamente. Né? E outra coisa, Lu, é um local perigoso aí à noite. O pessoal caminha querendo muito perigoso sair rapidamente para poder evitar qualquer tipo de assalto, enfim. Então, quer dizer, é uma situação, sim, que pode até ter que merecer uma atenção.
Agora, não justifica a atitude de um motorista que se presta a pegar a direção de um carro e fazer o que fez. Porque assim, ó, Lu, muita gente diz assim, eu numa situação como essa, eu também não sei o que fazer. Se a pessoa não sabe o que fazer, é bom se preparar. Porque se a pessoa se prepara, Lu, num momento como esse, tu já está preparado para aquilo. É difícil? É muito difícil. Mas é bom a gente se preparar. Por mais difícil que possa a gente tentar se colocar numa situação e nem vai conseguir, né? Se imaginar como seria no momento de assalto, mas é bom a gente exercitar isso. Assim como o motorista numa situação de acidente de atropelamento. Se preparar para essa situação, de ter consciência que o que ele tem que fazer é parar o carro e assumir a responsabilidade. Lu, chegando outra mensagem aqui do Sandro Macedo. Ele é de Capão do Leão, é isso? Muito triste, aqui em Capão do Leão tivemos o atropelamento de uma senhora há poucos dias na avenida principal. Sandro Macedo, via as redes sociais. Gente, a proliferação de carro pelas ruas aumenta a cada dia. Todo mundo sabe disso. A gente vê cada dia que passa é mais carro, é mais gente dirigindo. E a partir do momento a gente precisa ter uma consciência muito maior dessa relação homem-trânsito, motorista, as nossas dificuldades, a falta de sinalização. Sim, eu não falo nem de Porto Alegre, mas falo de um modo geral, as condições das estradas. A gente tem que ter respeito pelas pessoas que circulam pelas ruas, porque enquanto que a gente dirige, né, Lu, tem aquela pessoa que está vindo correndo para pegar o ônibus, tem aquela criança que vai correndo atrás da bola, tem o moço da bicicleta que nem sempre tem um lugar para ele andar e por aí vai. Então são diversas situações. Tem o idoso que vai atravessar e está caminhando mais lento, né? Exatamente. Então não adianta, a gente precisa de conscientização, precisa de educação, começar com a base, com as crianças. E as crianças têm dado um bom exemplo. Tem dado um bom exemplo, inclusive, para os pais de comportamento no trânsito. Lu, daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto aí, tá bem? Mais algum recado? Não. Acho que você falou tudo, né, André? E eu só ia complementar que, infelizmente, a nossa legislação, né, ela acaba não sendo muito propensa para as punições de motoristas que acabam matando no trânsito. É verdade. Então, a gente espera que quem esteja vendo essas imagens dessas câmeras de segurança, que ajudem a polícia a localizar esse carro e esse motorista para ele ser localizado antes das 24 horas, que é quando ainda se configura, né, o flagrante. Pois é, vamos aguardar. Daqui a pouco voltamos a falar desse assunto, dessa tragédia ontem à noite aqui em Porto Alegre. Nesta câmera aqui, olha só, está foragido um homem de 26 anos que matou a tiros um jovem de 19 aqui em Esteio. O crime aconteceu há pouco mais de um mês, num posto de combustíveis. De acordo com a polícia, foi um crime passional. Os detalhes na tela. As mãos que unem também buscam força. Choro todo santo dia. Tragédia gravada na memória e nas câmeras de segurança. No dia 9 de dezembro, um homem atirou num jovem, num posto de combustíveis de Esteio. Foram 13 disparos. A vítima, Lucas Gabriel de Castro Zucchi, de 19 anos, levou 10 tiros e morreu na hora. Teria um motivo passional, né? A princípio, é uma questão de ciúmes ali, e aí teria motivado o crime. O atirador tinha antecedentes por tráfico de drogas, assim como a vítima. Apesar de já ter se passado mais de um mês do crime, a família reclama do ritmo das investigações. Tá parado, tá deixado de lado, não tem resposta. Já representamos pela prisão preventiva, né, que foi prontamente deferido pelo Poder Judiciário. Mas o indivíduo, né, o suspeito, não foi localizado até o momento. Inclusive, logo após o crime, né, ele não foi mais visto na cidade. Enfrentar um momento de dor como este não é nada fácil. Elas buscam consolo em pequenos objetos, como fotos, e até uma dedicatória que está neste quadro. Dindo te ama, diz o recado para o pequeno Bernardo, filho de Brenda. O padrinho Lucas sempre foi muito amoroso, o que só aumenta a saudade e a revolta. Ninguém se preocupa com nada, parece que é um cachorro que morreu. 12:08. E olha só, um homem armado invadiu uma academia. Um homem armado invadiu uma academia e matou um dos professores dessa academia. O crime aconteceu aqui no sul do estado. A vítima morreu com 4 tiros na tela. A academia possui câmeras de segurança, mas elas não estão funcionando.
O instrutor Edemilson Borges Soares foi morto a tiros dentro do local que fica na zona norte de Pelotas. Segundo a Polícia Militar, um homem armado invadiu a academia e disparou contra o instrutor. O atirador estava de capacete e fugiu de moto. Edemilson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Havia testemunha ocular do fato, a gente vai tentar agora ver o passado, o que aconteceu, para tentar descobrir tanto a autoria e a motivação do crime. A polícia ainda realiza diligências para encontrar o autor dos disparos. Um homem caiu de um prédio aqui em Porto Alegre. Deixa eu chamar o Glauco, que está na redação. Ele caiu desse prédio aí, foi ontem à tarde, estava instalando uma rede de proteção. Parece que ele não tinha, naquele momento, o equipamento de segurança, Glauco. Pois e, é, infelizmente, caiu do 13º andar. Dá para dizer que é uma mistura de imprudência, fatalidade, enfim. O caso aconteceu na rua João Abbott, no bairro Petrópolis, aqui na capital. O homem de 37 anos era prestador de serviços de uma empresa e instalava uma tela em um dos apartamentos no 13º andar, portanto, muito alto. Por volta das 4 horas da tarde, ele se desequilibrou e caiu. O homem não sobreviveu e foi sepultado nessa manhã no cemitério São Miguel e Almas. Segundo a polícia, a vítima não estava usando EPI, ou seja, equipamento de proteção individual. Este equipamento estaria dentro do carro. Meu Deus. Ou seja, negligenciou a própria segurança e aconteceu esta triste notícia, certamente família muito abalada com essa morte. E aí cabe, eu não vou falar desse caso, a gente nem sabe se os proprietários estavam em casa, tá? Então eu não estou me referindo a esse prédio aí, a este caso. Mas nós, proprietários de residência, quando contratamos um trabalhador, né, mesmo doméstico, muitas vezes, não costumam usar, mesmo que seja uma luva de proteção, não gosto de usar. Temos que exigir sim, vai trabalhar, vai ter que colocar os equipamentos de segurança. Não tem, esqueceu no carro, não interessa, precisa, porque isso salva vidas. Olha o que aconteceu com esse rapaz André, aí, uma tragédia. E só lembrando também que o condomínio pode ser responsabilizado a partir do momento que também não exige isso. Esse é o passo seguinte, também pode ser responsabilizado sim. E olha só, teve uma operação da Polícia do Combate ao esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, por líderes de uma facção criminosa. E os recursos, que não eram poucos, milhões, eram usados na compra de armas. Imagine só, lá o que passa. Movimentava muita gente, muito dinheiro, André. A investigação foi realizada por cerca de 1 ano. Líderes de uma facção criminosa lavavam dinheiro obtido com o crime. Segundo a polícia, as ações da quadrilha eram concentradas em cidades do Vale do Rio Taquari e do Vale do Rio Pardo. Até exploradores do jogo do bicho estavam no grupo, ou seja, eles acumulavam funções ilícitas. A grande lavanderia, né? Isso. E vão em diversas áreas justamente para poder lavar, ou seja, justificar uma quantidade de dinheiro, que esse é o objetivo da lavagem, né? E funcionava assim, ó, André. Eles faziam o seguinte, a quadrilha conseguia esquentar os recursos em estabelecimentos comerciais em que havia a prática do jogo do bicho. A fachada era uma coisa e lá dentro era outra coisa. Cerca de 9 milhões de reais em imóveis e veículos foram indisponibilizados pela polícia. 120 pessoas físicas e jurídicas, ou seja, empresas, né, traduzindo em miúdos, estão sendo investigadas por suspeita de participarem do esquema. Não é pouca coisa. 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 8 cidades do estado. É realmente uma operação longa, de muito estudo e com esses resultados por enquanto. E a gente, nessas situações, consegue perceber o porquê do aumento da violência fora da região metropolitana, em cidades do interior. Por quê? A atuação aí da criminalidade ligada principalmente ao tráfico de drogas. Obrigado, Glauco. E olha só, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse grave acidente que aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre. Tá aí um momento em que mãe e filha foram atropeladas. Olhem só, o momento, as duas estão ali, uma de preto, outra de branco. Elas atravessam na diagonal. Quando estão quase chegando no meio ali, depois de atravessar, no canteiro central, vem um carro em alta velocidade, atropela as duas. A menina que está de preto foi jogada a uns 20 metros de distância. Ela
morreu enquanto que era atendida. A mãe teve que ser operada, fratura nas pernas, uma tragédia. Irresponsabilidade total de um motorista que estava em alta velocidade e não parou para prestar socorro. Em seguida, a gente traz mais detalhes e informações. Agora, 12h13. Vamos dar uma relaxada agora um pouquinho, né? A gente estava aí com informações bastante pesadas, mas é importante a gente atualizar o que está acontecendo. Agora vamos dar uma paradinha, vamos falar um pouco de esporte, que a gente vai conhecer um pouco mais dos novos nomes da dupla Débora de Oliveira. Oi, André. Tá bonita, Oi, gente. a Débora de Oliveira. Tá sempre bonita, mas tá. Obrigada. Esse vermelho te fez muito bem. Obrigada, André. Sabe Beijo, que cada não? vez que a gente usa vermelho ou azul, dá um bafafá, né? Sabia que ela era colorada. Sabia Hoje que tá ela era com as duas gremista. cores. Mas a gente usa a roupa que a nossa figurinista nos arruma, né? Mas está de azul e vermelho. Que decide. Bom, obrigada pelo elogio. Ô, André, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses jogadores que vêm completando os grupos da dupla Grenal, né? As novidades, as caras novas, muitos deles já foram apresentados. Os torcedores conhecem as características que eles podem apresentar dentro de campo, em cada posição, né? Ontem a dupla apresentou os dois laterais, né? Rodinei e o Vitor Ferraz, mas a gente quer saber um pouquinho sobre as curiosidades que esses nomes trazem. Conhecer, né? Porque não é só a experiência técnica, tática que eles podem acrescentar para o grupo de jogadores. E a gente quer colher dessas entrevistas que eles chegaram e falaram pela primeira vez, o que tem de especial nesses jogadores. O que trazem na bagagem. O que trazem para compor a família gremista, a família colorada. Porque eles vão conviver durante um ano e a gente sabe disso, que o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente profissional é a nossa segunda família. Muitas vezes a gente passa mais tempo com os nossos colegas do que com as pessoas que a gente tem laços de sangue, né? Bom, ontem saiu a camisa branca, tá? Hoje é a vez da vermelha. Hoje é a vez da vermelha. Não é hoje. Não? Te enganei. Poxa vida. Eu só tô avisando pro pessoal não ficar ligando desde agora, tá? Mas a gente tem ela aqui e vai ser a qualquer momento, qualquer dia, qualquer horário. Fiquem ligadinhos na programação aqui do SBT. Solta a buzininha pra mim aí, Douglas. Kia Sun Motors com novidade que eu ainda não posso falar, hein? E ó, daqui a pouco no Campinho tem essa possibilidade da saída do Zeca indo pro Bahia. A gente vai falar dos números do Zeca que tá saindo do Internacional. E eu vou te mostrar, André, a Marina. Ela já apareceu no Campinho em 2018, tá? Mas agora ela voltou. Ela voltou, a Marina. Não tem a Marina aí pra mostrar pro André? Rapidinho, Matheus. Eu juro Quero que é ver a rapidinho, Marina. Cadê a Marina? Hoje. Quer esse aí? Iti. Quer esse aí? Iti. Iti. É o Iti. Muito. A Marina Bem. cresceu um pouquinho e hoje ela vai estar de volta com a gente. Até já, Débora. Muito bem, 12h16, gente. 30 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Olha só que notícia bacana. Mais uma vez o SBT está presente em São Lourenço do Sul. O Paradouro Mais Verão oferece diversas opções para a diversão dos veranistas. O pessoal entrou em movimento nas aulas de ritmo do Paradouro Mais Verão SBT em São Lourenço do Sul. E essa oportunidade que o SBT nos traz aqui para São Lourenço é fantástica, é muito boa. Tá sendo muito bom, né? A dança faz bem pro corpo, pra gente. É super legal, o grupo muito animado também, muito legal. E para a turma que curte uma bola, a quadra de vôlei na beira da praia é atividade de lazer garantida no Paradouro. Para os pequenos, a diversão é brincar no Espaço Kids. Praia também combina com música ao vivo. E atrações como essa vão movimentar o Paradouro Mais Verão SBT até o dia 16 de fevereiro na Praia das Nereidas. É importante pra gente, ainda mais que é artista da cidade, né, ter um espaço do SBT Mais Verão aí valorizando a cultura, fazendo um espaço excelente que desenvolve diversas atividades aí, tanto para quem é da cidade quanto para os turistas. Então, quem passar pelo Paradouro Mais Verão SBT em São Lourenço do Sul ainda tem à disposição água para se refrescar ou para preparar o chimarrão. O espaço fica disponível para o público de terça a quinta-feira, das 2 da tarde às 9 da noite, e de sexta a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Muito
bem, pessoal, tem que aproveitar. 12h18 e atenção, tragédia em Torres, no litoral, agora de manhã. Um turista caiu do paredão de pedras do Morro do Meio. A gente está vendo as imagens lá em Torres, litoral norte. Isso foi por volta de 8 horas da manhã. Um professor de capoeira e mais 3 alunos foram caminhar na trilha do Morro das Furnas por volta das 6h30 da manhã. De acordo com testemunhas, o professor se aproximou do paredão quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 35 metros. Equipes de resgate estão avaliando como vão fazer para remover o corpo do local. Eles já tentaram fazer o içamento de rapel, mas ainda não conseguiram. Gente, tem que ter muito cuidado quando for nessas pedras aí. Às vezes as pessoas se aproximam um pouco e ficam tontas, né? Dá um mal-estar e pode acontecer o que aconteceu. Uma pessoa experiente a fazer trilhas e acontece essa tragédia hoje de manhã, por volta de 8 horas ali em Torres. Muito bem, vamos voltar aqui a conversar com o Luciane Coleman. O pessoal que está acompanhando a gente está mostrando um acidente que aconteceu gravíssimo ontem à noite aqui em Porto Alegre. Acidente onde morreu uma jovem. A mãe dela está em estado gravíssimo. Aí, no momento que as duas foram atropeladas, estava atravessando a Avenida Aparício Borges. Olha aí as duas, uma de branco, outra de preto. Quando estavam quase do outro lado, quase no canteiro central, veio um carro em alta velocidade e atropela as duas. A Lu Coleman está lá acompanhando. Já tivemos relato de uma moradora que mandou, né, pelo Facebook para a gente, dizendo que é um local extremamente perigoso, né, Lu? Extremamente perigoso. E a gente vai mostrar agora, Lu, um destaque, uma imagem mais próxima do carro, porque a polícia está atrás desse carro. A gente vai mostrar agora a imagem, né, em detalhe, para conseguir a polícia, portanto, ela está correndo atrás dessas informações de câmeras de segurança para tentar localizar, né, esse motorista que, um detalhe, para quem não acompanhou, ele não prestou socorro. Então aí, ó, aí a gente para a imagem, é o que a gente tem de imagem que pode ajudar. O motorista fugiu, é o que a gente tem de imagem, é um carro de cor clara, não se sabe se bege, branco, não se sabe bem se é Onix, né, ou algum outro carro. A gente não tem como identificar, às vezes as testemunhas, parece... André, as testemunhas dizem que é um Onix. Ah, é? Um Onix, As testemunhas dizem que é um Onix prata ou branco, né? A pode própria ser prata mãe da também. Brenda, que sobreviveu, ela cai ali sentada, ela diz que foi um Onix. Mas, claro, foi muito rápido. A gente vê que ele estava em alta velocidade. Num momento de acidente, as pessoas estão muito mais preocupadas em socorrer as vítimas, né? Mas uma outra informação também, André, é que havia motoboys que passaram em seguida e que correram atrás e que teriam anotado essa placa e repassado para a polícia. E que também disseram que seria um Onix. Eu não sou expert em carro e é muito rápida a imagem, né? Mas é semelhante ali a um modelo de um Onix, com certeza. Ô Lu, a gente pode observar aqui, ó, do teu lado aqui, à direita na tela aqui. Deixa eu mostrar aqui a Lu. Mostra a Lu aqui, ó. Tem a sinaleira aqui para travessia. Vamos voltar ali na imagem para ver como é que estava. Isso, Vamos voltar ali na imagem para ver como é que estava essa sinaleira para o pedestre. Que a gente consegue... Olha ali o detalhe, ó. Tava com... sinal vermelho. Tá né? Mãozinha, né? Mãozinha sinal... vermelha, exatamente. Tava proibido atravessar. Agora, a questão é que é o seguinte, para a imagem aí, para a imagem. Olha só. O que aconteceu? Tem muita gente que faz isso. Faz esse trajeto aqui, ó. Porque aqui tem grades e aqui tem a entrada, então, para esse ponto de ônibus. Então, o pessoal vem da rua e para não vir até aqui para atravessar, eles atravessam na diagonal. E a sinaleira, a gente vê que ela está muito mais aqui afastada da esquina, né? Está muito mais para dentro. Então, aqui são apenas elementos que vão ser tá bem utilizados é ali também. a sinaleira, ó. Vamos mostrar ao vivo agora onde é que está. Tá ali a sinaleira para pedestres, André. E com certeza, o que a gente reparou aqui? A gente está aqui toda manhã, né? Aqui na Aparício Borges. A maioria dos pedestres realmente chega ali na beira ali do corredor ou aqui da calçada. À noite? Vê se está passando o carro. E se não estiver, acaba atravessando. É à noite, mas ainda, né? As pessoas têm medo de assaltos, inclusive motoristas. Olha só, a câmera onde ela Mas a está... grande questão... Diga. A câmera onde ela está agora, eu acho que é bem esse o trajeto que elas fizeram. E a gente não consegue enxergar, por causa da proteção do sol, a gente não consegue, nesse ângulo, enxergar a sinalização, se está no verde ou no vermelho. Não consegue enxergar. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre isso. A gente daqui não consegue enxergar. Gente, uma tragédia, olha só. E vejam, gente, aonde que foi parar. Olha só a distância que foi parar o corpo dessa menina de 19 anos que morreu. Olha só aqui. Olha só. Ela voou, gente, ela
Vocês viram o trajeto que ela fez? Vamos mostrar aqui. Gente, foi muito forte. Foi muito forte aqui, olha só. Aqui o momento, a moça de preto aqui, que morreu de 19 anos, o corpo dela voa aqui, ó. Olha só a altura que foi aqui, meu dedo, gente. Olha a altura que foi, isso dá mais de 5 metros, eu acho, de altura. Ela foi jogada e arremessada a uns 20 metros de distância, olha só. Olha aqui onde é que passou. Tá vendo meu dedo aqui? O corpo dela passou dessa altura. Observem, tá aqui onde está o meu dedo. Quer dizer, ela foi arremessada a uns 5 metros de altura. Olha só, meu Deus, que tragédia. Bom, a polícia está atrás deste motorista. Muito bem, qual é a hora certinha agora, gente? A hora certinha? A hora certa agora, 30 graus é a temperatura, meio-dia e 24 minutos. Olha só, eu tenho um recado importante para vocês, porque o Imecap Hair é líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja o recado da Sofia Abrão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado, exija Imecap Hair. E você vai ver ainda hoje, tem novidade aqui no SBT Rio Grande. Ué, o que será essa cena aí, hein? O que será essa cena aí? Olha ali, tem bebida, tem cadeira de praia, tem toalha de praia, guarda-sol, uma piscininha, água de coco, que luxo isso! Imagem ao vivo, eu já te conto, rapidinho, já volto. Muito bem, já estamos de volta e agora eu gostaria de deixar um recado para você que tem dificuldade em parar de fumar e sente que não consegue largar esse vício. Você não está sozinho, não. Não está sozinho nessa busca. O Fumo Zero vai te ajudar a vencer o cigarro e parar de fumar em poucos meses. E a Carla, minha amiga, veio aqui hoje nos contar um pouquinho mais sobre isso. Não é mesmo, Carla? Beijinho. Tava com saudade tua. Olá, é verdade, André, é isso mesmo. E nós já ajudamos muitas pessoas a vencerem aí o vício. E nós vamos ajudar você aí de casa também. Porque por mais que a gente sinta prazer e vontade de fumar, André, o cigarro, ele traz mal para a saúde, ele faz mal para a saúde e o Fumo Zero vai te ajudar a repulsar as substâncias do cigarro. E é por isso que é fácil parar de fumar com o Fumo Zero. E eu faço um apelo aqui para que você pare de fumar, porque o cigarro destrói famílias. André, ontem mesmo, tá? Nós tivemos uma ligação muito triste de uma família que perdeu o pai por um AVC causado pelo cigarro. Então, gente, não deixe essa droga destruir o seu lar. Pense em quantas pessoas estão debilitadas e doentes por causa do cigarro. E você está aí, com a chance que muitos não tiveram. Então, liga já hoje no 0800 601 6105. Pare de fumar antes que seja tarde. E agora, André, nós vamos fazer o seguinte. Liberar 100 ligações, 100 linhas premiadas com desconto, metade do preço para você. Mas é agora para você parar de fumar no 0800 601 6105, André. Aproveita a oportunidade, não perde tempo. Liga lá. Beijo, Carla. Beijo grande. Tem um segredinho para vocês. Hoje nós temos uma novidade para quem está em casa durante os meses de janeiro e fevereiro. Nós vamos mostrar aqui na SBT Rio Grande como que o pessoal está curtindo aí tudo que o verão gaúcho pode proporcionar. E é claro que com muito humor, quem vai contar pra gente é o Maiquinho. Oi, Maiquinho! Opa, fala, André, como é que estamos? Tudo certo? Tudo tranquilo. Que maravilha. O negócio é o seguinte, André, tá todo mundo na praia, mas como minha mãe mesmo diz, eu não sou todo mundo e é por isso que eu fiz a minha praia. Olha que maravilha, olha onde é que eu tô aqui, dá uma voltinha comigo aqui. Olha que maravilha, que baita cenário que eu tenho aqui.
que é claro, eu tô na nossa Porto Alegre, a minha Porto Alegre, porque aqui a gente fez a nossa praia. Tá a galera toda reunida aqui, querendo participar da nossa praia. Olha, não, maravilha, olha o que eu tenho aqui. O que tu precisa? Uma aguinha pra se hidratar? Temos aqui, vamos se hidratar com uma aguinha maravilhosa. Porque é importante se hidratar no verão com esse calor, né, André? Pelo amor de Deus. Nossa, sem dúvida. Obviamente, toda praia aqui se tem uma caixinha com uma musiquinha. A vantagem de ter só essa caixinha aqui é que é só essa. Porque quando tu vai na praia, tem 1000 caixinhas, cada um tocando uma música. Aqui é só uma e, é claro, estamos vendendo sacolé. Quem é que quer sacolé aqui? Quer sacolé ou não? 25 centavos de água, 50 centavos cremoso. É aqui o momento pra gente descontrair, pra gente ficar de boa. Até porque ir pra praia, o pessoal tá falando que é meio caro. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Vem cá, querido. Tudo bem, querido? Opa, como é que é teu nome? Charles. Charles. De onde é que tu é, Charles? Lá de São Leopoldo. São Leopoldo? Ô, Charles, diz uma coisa. Gostou da nossa praia? Tá ótimo, né? Ainda mais essa piscina aí, eu quero ver tu entrar depois, hein? O Charles me desafiando. Charles, vem comigo aqui então, rapaz. Vem aproveitar a nossa praia, tá todo mundo... Por favor, senta aqui, Charles, fica à vontade. Ó, tá perdendo o chinelo, Charles. Fica à vontade. Melhor coisa, praia tem o quê? Tem sacolé, tem picolé. Tu quer de quê, Charles? Fala pra mim. Um quilão de morango. De morango, Charles. Não tem de morango, eu vou te dar de chocolate, Charles. É isso aí. Água de coco. Importante no verão, sabe o que é importante, André? Vou dizer pra ti. O pessoal se enlouquece andando de transporte público. E aí, dá aquele odorzinho. Faz o seguinte, parceiro, eu vou te ajudar aqui. Isso aqui, depois do transporte público, pra ficar tranquilinho. Agora, na praia também não pode faltar o quê? Aqui, um protetor solar. Tranquilo, Charles tá bem. Vai comer o picolézinho, vai tomar água pra se refrescar. Cara, eu vou te dizer, não tem só caixinha de som aqui? Claro que não. Olha aqui, rapaz. Olha aqui, só um pouquinho. Como é que é o nome? Meu nome é artístico, é o violeiro da Parobé, Armando, trabalho na Parobé ali, vendo doce, refri, aí, água. Rapaz, é o merchan aqui, rapaz. Leva a música, também a arte e a cultura. Cara, como toda praia tem vendedor, rapaz, tem músico. Parece o Ed Murphy? Não é o Ed Murphy, é aqui o nosso. Por favor, toca aquela... Tamo na praia, gaúcha, então tem que ter música gaúcha pra nós, rapaz. Vai. Deus é gaúcho, de escora e mango. Foi Maragato. R$5. É isso que é verão. Vai, continua pra nós aqui. Maravilha, entendeu? E o negócio é o seguinte, não quer fazer a tua praia, não quer vir aqui com a gente, também dá pra tomar o quê? Um banho do Guaíba, entendeu? Não tem repuxo, não tem mãe d'água, entendeu? Pode pegar uma micose? Pode, mas não tem mãe d'água nem repuxo. E olha que maravilha, não quer ir no Guaíba, tem a nossa piscina. Não, por favor, eu quero alguém pra estrear a nossa piscina aqui. Ô, rapaz, aí, como é que tá? Como é que é o teu nome? Kleber. Kleber, por favor, vem pra cá comigo. Vamos estrear aqui, Kleber, a nossa praia. Só vou molhar a cabeça. Pode ser? Não, é cabeça não, Kleber, é tirar os tênis e vem comigo. Vai fazer isso comigo. Claro, Kleber, isso é verão. É isso que é verão, pessoal. Vem, Kleber, vai. Vai rolar. O pessoal quiser, vai pegando aí aguinha de coco, fica à vontade. Grande Kleber. Kleber, deixa eu dizer que tem como entrar nisso aí, né? Não tá cedendo. Não, eu sou um cara caprichoso. Maravilha, Kleber. Kleber, por favor, pega a minha boia aqui. Pega a minha boia, fica à vontade. Que a piscina, pra mim, tem que ter boia. O Kleber nem tanto, mas vamos lá. É agora o momento da estreia na piscina. Eu tô preparando pro Kleber aqui. Pessoal, sacolé, 25 centavos aí. Só pra avisar um pouco. Vem. Vai que é tua, Kleber. Vai, se joga de cabeça. Palmas pro Kleber, rapaz, é isso que eu tô... Vamos, Kleber, não te esquece, Kleber. É isso que eu tô falando, pessoal. Maravilha. E o melhor de tudo, cara. O André, maravilha, André. E o melhor de tudo... Aqui eu nem tô tão na moda assim, entendeu? Tá. Porque aqui nessa época também dá pra andar de qualquer jeito, não precisa andar na moda. Rapaz, pera aí, André, só desculpa, eu também vou. Aproveita aí. Eu também vou, entendeu? Segura aqui pra mim. Kleber! Ô, Maiquinho. Vem tu! Valeu, pessoal! Vamos que vamos! Aqui é verão, dá na música pra nós aí, rapaz! Maravilha! Te cuida aí, bom proveito, tá bom? Esse é o Maiquinho no centro de Porto Alegre. Se divertindo, né? E bom que dá pé, né, pra ti, né, Maiquinho? Hein? Gente, meio-dia 37, Débora de Oliveira, tá aproveitando lá, né? Parou o centro de Porto Alegre. Eu tô morrendo de inveja do Maiquinho, né? Porque até eu queria estar mergulhada numa piscina essa hora, nem fosse lá perto do mercado público. Tem só molhando os pés, pelo menos, né?
Débora Ai, André, que figura. Então tá, vamos lá. Beijo grande. Agora é contigo, Débora de Oliveira, que vai contar algumas histórias dos novos nomes, né? Dos novos nomes do Inter e Grêmio. E eu quero lembrar que a gente ia mostrar uma reportagem sobre o reaproveitamento essas apreensões de garrafas de uísque. Esse material todo que foi apreendido foi transformado em gel de, né, álcool gel, tanto para limpar as mãos como para limpar a casa. E amanhã a gente vai mostrar essa reportagem aí, essas bebidas todas de álcool apreendidas, se transformando, portanto, em álcool gel e álcool de limpeza. Muito bem, então agora é contigo contando as histórias das caras novas de Inter e Grêmio, né, Débora? Obrigada, André.